Gente, bem-vindo a este canal. Hoje eu vou começar o nosso primeiro vídeo para contar para vocês o porquê estou começando aqui no YouTube. É bem complicado para mim, porque eu sou muito tímida, muito tímida. Tudo que é novo para mim faz eu ficar retraída, mas eu decidi que eu vou vencer essa timidez, as inseguranças da minha vida e vou enfrentar esse novo desafio. É muito complicado, né? Eu já tô ensaiando de começar esse canal, já tem meses, na verdade, mais de um ano. E aí, desde quando eu coloquei na minha cabeça que eu iria montar um canal no YouTube, eu venho me preparando. Veja bem, a gente pensa sempre que a gente precisa estar preparada para dar um passo. E muitas das vezes a gente só se prepara teoricamente, mas a gente não dá aquele passo. E por não dar este passo, nós ficamos presos nas nossas crenças limitantes. Porque a gente precisa, para ter prática, a gente precisa praticar. Né? Então, se a gente não praticar, a gente não vai ter prática. E esse é um dos meus maiores defeitos. Eu estudei inglês por 8 anos. Eu tirei carta de habilitação. Eu tenho permissão para dirigir. Mas a vergonha e o medo do que as pessoas vão pensar quando eu errar me travaram toda a minha vida. Gente, é uma coisa assim que talvez eu nem consiga explicar a insegurança que tem dentro de mim. Eu venho vencendo isso gradativamente. Então, o que eu estou fazendo para vencer? Eu estou criando oportunidades na minha vida para que eu possa vencer as minhas inseguranças e os meus medos. Criar um canal no YouTube nunca havia passado pela minha cabeça. Nunca, jamais. Mesmo quando foi lá no auge, quando o YouTube ele se consolidou aqui no Brasil, e aí muitas pessoas, crianças, jovens, adultos, começaram a criar seus canais, isso nunca me chamou a atenção, nunca encheu os meus olhos. Mas aí uma chavinha mudou. E foi logo depois que minha mãe faleceu. Então tem 2 anos e 10 meses que ela faleceu. E após eu conseguir sair desse luto, eu decidi que eu ia mudar a minha vida. E eu venho fazendo isso passo a passo. Então eu comecei a refletir sobre tudo que eu vinha vivendo nos últimos 15 anos, 16 anos. E eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim. Eu queria coisas novas, mudar de área. Eu estava 16 anos na mesma empresa, fazendo as mesmas coisas, por mais que eu mudava de departamento, mas eu fazia as mesmas coisas em outros departamentos, que era cuidar de pessoas, de cliente. Mas sempre na mesma metodologia. O problema não é cuidar de pessoas, o problema é a metodologia que é igual. E aquilo estava ficando saturado. E aí eu falei assim, eu quero algo novo, mas eu quero algo novo não é ir para o mesmo numa outra empresa. Eu queria mudar completamente aquilo que eu estava fazendo. E aí eu decidi que eu ia mudar tudo na minha vida. E eu comecei a mentalizar tudo que estava fazendo, na verdade comecei a listar tudo que estava fazendo mal para mim. E uma delas era a minha vida profissional. Aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Enquanto eu tinha paixão pelo que eu fazia, era leve. E aquilo eu não estava mais fazendo com paixão. Porque eu precisava mudar. Eu precisava mudar muita coisa em mim.
E aí eu decidi começar a procurar outras coisas para fazer. Então pensei em trabalhos alternativos, mudar de empresa. E aí quando eu pensei em mudar de empresa, eu falei, mas não é questão da empresa em si. Eu vou mudar de empresa, mas vou continuar fazendo as mesmas coisas. Porque cuidar de pessoas em empresa vai sempre ser a mesma metodologia. E é isso que eu não estava mais querendo para mim. Então eu queria também uma certa liberdade de poder criar. Então eu vou estudar e vou criar, vou estudar e vou criar. E dentro do CLT eu não tinha mais oportunidade de criar da maneira que eu gostaria. Então comecei a me preparar teoricamente para criar um canal. Então comecei a estudar, comecei a fazer curso, comecei a maratonar vídeos. E aí eu vi agora que eu nunca vou estar preparada, porque eu nunca começo. Então eu precisava o quê? Começar. Mas a vergonha, o medo, o que as pessoas que eu conheço vão falar? O que as pessoas que eu conheço vão pensar? Elas vão rir? E isso tava me tirando sono. Nossa, a Ana saiu da empresa X para criar um canal no YouTube? Não tem lógica. Não é do perfil dela. Porque eu sempre fui uma pessoa muito séria, muito certinha, sem gostar de me expor. Sempre gostei de passar despercebida. E eu ouvi muitos feedbacks falando que quem não é visto não é lembrado. E eu sempre pensei que os meus resultados falariam por mim. Porque eu não gosto de passar sendo percebida. Sempre queria estar à sombra. Para ninguém me ver. Me observar. Tanto que eu sempre falei que se alguém encostasse perto de mim e eu estivesse digitando, eu sempre errava as teclas. Porque a partir do momento que alguém estava me observando, eu ficava desconcertada. Eu não conseguia mais digitar. Principalmente se no meu entender aquela pessoa era superior a mim. Não digo superior de cargo, eu digo superior na maneira que eu a via. De inteligência, de beleza, de postura, de saber se posicionar. E eu não gostaria de ser julgada por aquela pessoa. E isso me travou por anos, até por décadas. E não me levou a lugar nenhum. E aí eu decidi, eu vou abrir um canal. Vou criar um canal. E ali eu vou colocar todas as minhas ideias. Todas. E nesse canal eu vou ter liberdade de falar. Eu tenho Instagram e Facebook. Mas lá eu não aparecia no vídeo falando. Eu postava um vídeo ou outro sobre uma rotina, né? Mas não eu ali na frente falando para aquele público. Uma foto, um vídeo de uma paisagem, geralmente era isso que eu postava, que eu posto lá na minha rede social pessoal. Então, eu não tenho prática nenhuma de estar em frente a uma câmera, né? Tanto que hoje estou extremamente nervosa. Mas eu decidi que eu vou começar. E eu percebi que o YouTube, ele só vai levar o meu conteúdo para as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Não é como uma rede social que ele mostra o seu perfil sugerindo para pessoas porque está na sua lista de contato, porque o GPS identificou você próxima dela nos lugares. E aí eu falei,
Então vou começar. Porque eu começando lá no YouTube, eu vou me familiarizar com câmera, com o público. Eu passei por um sofrimento emocional, como eu falei, o luto, eu perdi minha mãe. E essa perca me fez entender, por ser uma pessoa tão importante e especial na minha vida, fora os meus filhos, é a pessoa que eu mais amei e amo, que eu precisava mudar, porque a vida passa muito rápido. E se a vida passa muito rápido, eu preciso fazer aquilo que eu gosto, que me dá prazer. Eu preciso ter liberdade. Eu preciso aproveitar o mundo que Deus criou pra gente viver. Que já não é fácil, este mundo de agora. Violência, desemprego, inflação alta, juros altíssimos, o brasileiro perdendo cada vez mais poder de compra. Não é fácil viver. Mas o mundo é tão bonito. Deus deixou tanta coisa linda pra gente aproveitar. E por que a gente vai ficar preso com coisas que não nos dão prazer emocionalmente? E aí eu decidi que eu queria viver diferente. Que eu precisava sim trabalhar, mas eu precisava ter leveza na minha vida também. Perder alguém importante assim prejudica a nossa saúde mental. O nosso emocional fica zerado. E a gente começa a refletir muita coisa. O incômodo de mudar, ele é muito grande. Porque a gente sempre tá acostumado com aquilo que nos traz conforto, que é a zona de conforto. Porque a gente sabe tudo, a gente sabe como ali a gente deve pensar, como a gente deve agir. E a partir do momento que a gente quer mudar, bate a insegurança e bate o medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? E eu tenho a crença, não tenho mais. Eu estou trabalhando o meu autoconhecimento. Eu tinha a crença limitante que eu não era capaz de muita coisa. Dirigir, falar inglês. Estudei 8 anos e não pratiquei com medo e vergonha porque achava que eu não era capaz. Mudar de área, pleitear uma promoção, porque eu sempre me achei incapaz e essa crença limitante, ela atrasou a minha vida. E eu decidi com 50 anos, tardei, mas agora estou aqui remediando. Eu não vou deixar mais que isso atrapalhe a minha vida. E o tempo que eu tiver daqui para frente, serão feitas as coisas conforme o que eu quero, o que eu acho melhor para mim, independente do que o outro vai achar. Mesmo que eu comece assim, me escondendo das pessoas que eu conheço, para poder ter um pouquinho de segurança para poder falar para alguém. Pode ser que que esse vídeo não chegue para ninguém, que ninguém me assista, que eu não fale para ninguém. Mas só de eu estar aqui na frente da câmera e colocando aqui neste canal, um vídeo após o outro, eu vou estar vencendo essa crença que eu não sou capaz. Eu estarei vencendo a insegurança que por anos me acompanhou. A timidez, a vergonha, o medo do julgamento de pessoas que eu conheço. Pode ser que alguém do meu círculo de amizade até precise e pesquise algo que o YouTube recomende o meu conteúdo. E tá tudo bem. É porque ela precisou
de um conteúdo como esse e o YouTube encaminhou para ela. Mas não será porque ela está lá para me julgar e curiando, não sei se essa é a palavra correta, ou observando de uma forma de desrespeito o que eu estou fazendo. O autoconhecimento, com o autoconhecimento, eu percebi que eu não quero mais nada que me faça mal. Não quero. Se me fez mal, pode ser trabalho, pode ser pessoas, lugares, roupa, comida, qualquer coisa. Me fez mal, eu me senti desconfortável, eu vou tirar da minha vida e vou buscar algo que me preencha. É isso. A gente precisa lidar com o medo. A gente precisa aprender a lidar com os erros. Eu posso errar. E aí eu tenho que consertar. Fazer diferente e seguir em frente. Reconhecer que errei. Tá tudo bem. Eu sempre disse que eu nunca tive vergonha de falar. Essa é uma vergonha que eu nunca levei pra minha vida. Vergonha de falar que eu não sei. E eu não sei fazer YouTube. Mas eu estou aqui para aprender a fazer. Porque eu determinei que eu terei um canal de sucesso. Que eu serei uma pessoa que influencia pessoas de maneira positiva. E que tudo que eu tiver de conhecimento, de histórias, de verdade, na minha vida, eu vou passar para essa pessoa. Para que elas possam aprender também. E quem sabe tem aí do outro lado, alguém está me assistindo agora, que tem sonhos para realizar, mas tem medo. E insegurança de sair da zona de conforto. E ir para o desconforto. Porque o novo, ele é desconfortante. Completamente. E se der errado, eu mudo a chave. E tá tudo bem. E se eu não conseguir? Eu vou conseguir. Porque eu determinei que eu vou conseguir. Eu não tenho alternativa disso não dar certo. Porque se não deu certo eu vou tentar de novo, eu vou tentar até dar certo. Porque vai dar certo. Porque se a gente começa com o pensamento que não vai dar certo, não vai dar certo. Porque eu já tô falando. Aí se não dá certo, coloquei isso na minha cabeça, não vai dar certo. Porque eu vou ficar o quê? Pensando, não vai dar certo. Ai meu Deus, não vai dar certo. Aí eu vou chegar aqui, trêmula, gaguejando. E ninguém vai se identificar com uma pessoa extremamente nervosa. Então tem que ser positiva que vai dar certo. E o medo que eu tinha mas eu vou perder o que eu tenho hoje? Eu vou perder o salário que paga todas as minhas contas? Eu vou perder a credibilidade que eu tenho com pessoas que me conhecem há tantos anos trabalhando comigo? Mas não fazia mais sentido de eu estar naquela profissão, naquela empresa, sentada naquela cadeira. Não fazia mais sentido. Por mais que eu tinha medo de perder o que eu tinha ali todo mês. E aí as coisas acontecem quando a gente começa a, como eu posso dizer a palavra correta, memorizar, a desejar. Melhor a palavra desejar do que memorizar. Quando eu desejo muito uma coisa, acontece.
16 anos atrás, eu passava no centro comercial, onde tinha muitas empresas, tem ainda até hoje, aqui em São Paulo, chama Centro Empresarial. Do lado do Centro Empresarial, para quem não conhece aqui em São Paulo, Centro Empresarial de São Paulo, tem a ponte, chama Ponte João Dias. Todas as vezes que eu passava, atravessava aquela ponte dentro do carro, de ônibus, eu falava, eu ainda vou trabalhar neste lugar. Todas as vezes eu falava, eu ainda vou trabalhar neste lugar. Independente para onde eu ia, com quem eu estava, às vezes eu estava em um ônibus, transporte coletivo, eu pensava, olhava e pensava, eu vou trabalhar neste lugar. Se eu estava dentro do meu carro, com a minha família, eu falava em voz alta, eu vou trabalhar neste lugar. Independente de qual é a empresa, eu vou trabalhar neste lugar. E eu trabalhei neste lugar. Deus e o universo trouxe para mim aquilo que eu sempre desejei, que era trabalhar naquele lugar. E a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu ia sair daquela empresa, que eu ia deixar aquele trabalho, porque eu queria algo diferente, eu consegui sair daquele lugar. Eu consegui algo que eu nunca imaginava que eu ia conseguir. Tanto que um dia antes de eu sair da empresa, eu desci aqui no meu apartamento, peguei aqui o corredor, abaixo aqui dessa janela, em direção à portaria, indo trabalhar, e falei, meu Deus, eu não aguento mais estar ali. Eu não aguento mais fazer o que eu faço todos os dias. Eu preciso mudar. Me ajuda a mudar. E isso eu já estava há mais de um ano tentando mudar e não conseguia. E essa foi a última oração, o último pedido que eu fiz a Deus e o universo para que isso acontecesse. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, na sexta-feira eu consegui sair da empresa. Sem precisar ir pedir a conta, sem precisar falar com o meu chefe, sem precisar despejar nele ou em qualquer pessoa acima de mim todo o meu descontentamento. E eu consegui. Algo que eu pensei que eu nunca ia conseguir. 16 anos fazendo a mesma coisa. Então, eu falo pra vocês, se a gente deseja muito algo, a gente tem que fazer com que aconteça. Então, eu fui buscar conhecimento, precisava de tempo, porque eu não tinha tempo, e tudo surgiu. Agora eu tenho tempo. Eu estudei, e agora eu tô aqui, começando a praticar. Então, é isso, gente. Esse vai ser o primeiro vídeo deste canal. Espero ver vocês aqui mais vezes, que vocês se identifiquem comigo, que a gente se conecte, que a gente crie aqui uma comunidade e que eu troque experiências com vocês. Se vocês também desejam mudar algo na vida de vocês, deixa nos comentários. Vamos trocar informações. Fale um pouquinho sobre o que você deseja. Pode servir de inspiração para outras pessoas que também vão ler os comentários, né? Pode servir também de inspiração para mim. Assim como o meu vídeo pode servir de inspiração para você. Tá bom? Então é isso, gente, por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!